dia, ouvintes da Rede Cristã Brasil. Bom dia a todos que já estão sintonizados conosco pela FM 103,3, para quem também já está conosco pelo YouTube e também no Facebook da Rede Cristã e nos aplicativos de áudio e de vídeo da Rede Cristã Brasil. Estamos de volta com o programa No Divã, com o terapeuta Edinásio Silva, psicanalista. Edinásio Silva, né? A gente se acostuma a chamar de terapeuta porque ele faz sessões de terapias, que é o tratamento para pessoas que têm problemas, digamos assim, transtornos, né? O certo é os transtornos mentais, psíquicos. E estamos para mais uma abordagem nesta sexta-feira, dia 14 de maio de 2021, lembrando que o programa é ao vivo, diretamente dos estúdios da Rede Cristã para a Academia do Cérebro e em transmissão multistream. Nós estamos agora pela FM 103,3, pelo Facebook da Rede Cristã, pelo YouTube da Rede Cristã, pelo site da Rede Cristã e pelo aplicativo que tem a de cara nova da Rede Cristã, que agora é rádio e TV. Bom dia, doutor Edinásio. Bom dia, pastor Amaro. Bom dia para todos aqueles que estão nos acompanhando através da Rede Cristã, das emissoras conveniadas, também dos aplicativos. A abordagem continua em relação aos transtornos psíquicos, as fases do transtorno psíquico, ou dos transtornos psíquicos, e nós resolvemos falar nesse dia. E a gente está dando continuidade à ansiedade. Sabedor que a ansiedade é um sintoma da humanidade nessa época contemporânea. Eu falei ontem sobre um escritor, uma pessoa que teve ansiedade, que tem ansiedade, que é viva ainda, e essa pessoa teve ansiedade desde pequena. E logo na escola teve dificuldades imensas na sala de aula, desmaiava, tinha vários problemas. E a se tornar jornalista, essa pessoa fez investigação desse sintoma, né, uma investigação científica, fazendo abordagem com médicos e pacientes e fármacos, não com fármaco, mas com as fábricas, né, com aquelas indústrias farmacêuticas. E num relato dele, ele cita aqui alguns teóricos, e uma coisa que me chamou a atenção aqui ansiedade é o traço mental preponderante da civilização ocidental. Olha aí, eu vou repetir. A ansiedade é o traço mental preponderante da civilização ocidental. O que ele está dizendo aqui é que a ansiedade é uma coisa do Ocidente. E aí ele retira do Oriente, retira de outros continentes e coloca para o Ocidente. É algo que merece um estudo. Essa frase dita aqui. É o estilo de vida, né? Ele está falando aqui do estilo de vida que as pessoas vivem, o formato de vida. E em todo momento, eu tenho falado isso, que o ambiente que nós vivemos é fundamental para a nossa vida. As doenças surgem de acordo com o ambiente que nós vivemos. E o transtorno psíquico, ele tem uma origem muito perturbadora no nascedouro aí nesse ambiente que nós construímos, nesse ambiente que é construído para nós, para a gente, desde o ventre da mãe até os dias atuais. Então, esse Ocidente que ele fala aí é algo preocupante. Eu ouvi pouca gente falar isso, ou ninguém falar isso até agora, que a ansiedade é algo inerente do continente do Ocidente. Então, nós brasileiros, os americanos aí, estamos numa situação meio complicada. Então aquela pergunta Outra frase aqui. Então aquela pergunta, os transtornos. doutor Ednásio, então aquela pergunta que eu fiz ao senhor, se essa questão era cultural, não é regional, nacional, internacional,
ela foi Sim. pertinente e o senhor deu uma resposta exatamente dentro dessa fala aí, né, do autor. Né? Pois é. E aí, essa ansiedade é classificada como doença mental, né? Hoje, a ansiedade aí está a nível, né, nessa classificação, porque hoje o CID, né, que é a classificação de doenças mentais, eles têm aí um monte de novas doenças que classificam aí como doenças mentais. Então, a ansiedade e os transtornos a ela associados constitui, hoje em dia, a forma mais comum de doença mental classificada, ou seja, oficialmente nos Estados Unidos, mais comum até que a depressão e outros transtornos de humor. Segundo o Instituto Nacional de Saúde Mental, nos Estados Unidos, cerca de 40 milhões de americanos, quase 1 em 7, sofre algum tipo de transtornos de ansiedade em qualquer momento em que consome 31% dos gastos com assistência de saúde mental no país. De acordo com os dados epidemiológicos recentes, a incidência de transtorno de ansiedade entre os americanos é superior a 25%, o que, se o dado for verdadeiro, significa que 1 em 4 americanos pode esperar ser atingido por uma crise de ansiedade incapacitante em algum momento da vida. Então, isso significa que quanto mais ansiedade, mais remédio, né? Mais remédio. E a gente hoje resolveu falar sobre como essa ansiedade é tratada. Estamos falando também da origem, como isso nasce, como quando isso chega às nossas vidas. Muitos autores, os teóricos têm dito aí, muita ansiedade, muita expectativa. Então, as pessoas hoje querem tudo no imediato. Porque, na realidade, quando a gente começa a conceituar isso, ou a gente fala complicado, fala termos técnicos, que ninguém vai entender nada, ou a gente leva isso para a vaga comum, a gente começa a falar de forma bem informativa, e aí é tão simples, é tão simples, que as pessoas acham que isso iria resolver ou vai resolver de forma complicada, mas é resolvido de forma simples. Muda de vida e a ansiedade reduz. Mudança de hábitos, a ansiedade diminui. Mudança de pensamento, a ansiedade reduz. Ou seja, é muito simples, é mudar de vida. Se eu começo a me alimentar bem, se eu faço exercício, se eu tenho uma vida agradável, se eu produzo bons frutos, começo a falar bem dos outros, rejeito as fofocas, rejeito as intrigas, se eu tenho paz com as pessoas, se eu construo esse ambiente agradável, eu vou ter ansiedade e depressão? Não, não vou ter. Eu posso até nascer com aquele princípio, ou com aqueles princípios que eu falei anteriormente. Eu posso ter até um terreno fértil para isso. Mas se eu começo a tratar desse terreno, se eu começo a plantar coisas boas, eu começo a ter uma vida diferente. Ou seja, esse momento perturbador que nós vivemos e que você vive é inerente àquilo que você plantou. Ou aquilo que alguém plantou para você. E você vive uma vida completamente perturbada. E quando chega a um certo nível, né? Nós chegamos a um certo nível no consultório, seja ele psiquiátrico ou terapeuta, nós chegamos de forma desesperadora, achando que não tem mais jeito. Né? Esse caso aqui desse autor, um caso gravíssimo, quando ele conta detalhes e relata, o relato dele é muito duro, é muito penoso, e eu vou passar para vocês. Ele tentou de tudo, porque quando você chega num momento desse, aí o profissional vai dizer assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer caminhada, caminho, aí, já caminho. Vamos fazer exercício, já faço. Tenta um lazer, vamos buscar uma zumba, vamos buscar uma dança-terapia.
Já faço. Tomo remédio? Já tomo. Então, todas as indicações e alternativas que o profissional orienta o paciente, ele fala, eu faço tudo. E não tem jeito para mim. Mas lógico que tem jeito. Mudança de hábito, mudança de vida. Tem jeito, sim. Então, a grande questão é que eu não quero soltar o meu problema. Eu não quero soltar o meu problema, né? O problema está na minha mão e eu não quero soltar esse problema. Eu gosto desse problema, eu gosto de me envolver. Eu tenho falado com algumas pessoas que começam a encher o seu saco de problemas. E problemas que não pertencem a essa pessoa, pertencem a outra pessoa. Então, tem gente que quer comandar tudo. Comandar a casa, comandar o ambiente, comandar a escola, comandar o trabalho, comandar a vida dos outros. E aí, inicia essa relação de preocupação. E não quer largar de jeito nenhum. Então, esse fardo fica bastante pesado para essa pessoa caminhar. Então, as pessoas que nesse momento estão com ansiedade, insuportável, a nível de medicamento, a nível de tantas coisas, um aprisionamento muito grande, essas pessoas vivem uma vida prisioneira de si mesmo, aos hábitos, à forma de vida que ela tem. Também você pode adquirir, como eu falei ontem, adquirir aí a ansiedade através de medicação, de fármaco. Tem muitos fármacos que você vai tratar de uma enfermidade e termina ficando ansioso com a medicação que você toma. Porque, como nós falamos ontem, também é uma questão biológica. Então, existem algumas coisas básicas, antes de eu tratar um pouco aqui do que o livro fala, algumas coisas básicas que devemos fazer. Exemplo, a caminhada de manhã é importante porque o nível de cortisol no cérebro baixa, né? Então, você tem aí um hormônio chamado cortisol, ele vai interferir no seu humor, ele vai interferir na sua vida. Então, se você faz caminhada, faz exercício, mais ou menos até 8 da manhã, que é a hora que ele está alterado, aí você começa a ter uma vida também saudável. Ocorre que as pessoas com a civilização, com a modernidade, e como nós falamos em programas anteriores, essa pessoa ou essas pessoas se acomodaram, né? Então, quer acordar tarde, né? Café na cama, muitas vezes, já sai de última hora, já muitas vezes anda de ônibus, já vai dormindo no ônibus, é uma preguiça danada, não se levanta, não caminha, não faz exercício. As dobrinhas que nós temos nos braços, na perna, é para se movimentar. E as pessoas não querem. A televisão é controle remoto, a lâmpada, quando passa, já acende, o carro já liga da garagem, a parte sensorial, os sensores. Então, fica difícil para que se tenha uma vida saudável quando nós não vivemos uma vida saudável. Aí é a grande questão. Então, a cada dia vai surgindo mais gente doente e mais gente ansiosa, não só aqui, mas também no Ocidente, como foi dito aqui pelo autor. Então, é fundamental que nós tenhamos uma vida mais saudável. Então, mãe ansiosa, filhos ansiosos. Mãe perturbada, filhos perturbados. Aquele ditado popular que dizem, filho de gato, gatinho é. Então, é fundamental que, desde a época antiga, né, Spinoza já falava sobre ansiedade, já falava sobre isso, como a ansiedade era um problema de lógica, né? De lógica. Então, Spinoza dizia lá atrás que a ansiedade é um problema de lógica, ou seja, eu começo a pensar, eu começo a pegar aquele cálculo e dimensionar ele, e dar
luz a ele, dar energia a ele. Quanto mais energia, ou seja, quanto mais tinta eu der naquele problema, mais ele vai ficar difícil de resolver. E mais ansioso eu posso ficar. Então, qual é a grande questão da ansiedade aí? É que as pessoas pensam durante todo o dia naqueles problemas e cultivam ele, alimentam ele. E essa alimentação vai adoecer essa pessoa, não só com ansiedade, como outros tipos de doenças que as pessoas buscam equacionar. Ou seja, quando existe uma desarmonia da alma, eu volto para a questão da alma, quando existe uma desarmonia da alma, a coisa está ruim. Ou seja, quando nós não temos equilíbrio, quando a nossa consciência não tem essa harmonia, né? Está sempre antenada, sempre buscando alguma coisa, né? Gente inquieta, gente nervosa. Então, essa desarmonia da alma, eu vou ler um trecho aqui, o que diz o autor, ele fala o seguinte, aqui, no entender de Platão, eu vou para Platão agora, embora às vezes os médicos pudessem aliviar pequenos transtornos psicológicos, porque às vezes os problemas emocionais afetam o corpo, quase sempre. Problemas emocionais profundos só podiam ser remediados por filósofos. A ansiedade e outros incômodos mentais decorriam não de desequilíbrio fisiológico, e sim da desarmonia da alma. Desarmonia da alma. A recuperação exigia um autoconhecimento mais profundo, mais autocontrole e um estilo de vida guiado pela filosofia. Se o corpo e a mente de uma pessoa estão, de modo geral, em boa forma, um médico pode chegar a corrigir pequenos males, da mesma maneira como se pode chamar o encanador, mas a se tornar geral estiver prejudicado, o médico é inútil. A filosofia, segundo esse modo de ver as coisas, era o único método adequado para tratar da alma. Ou seja, autoconhecimento. As pessoas hoje não se conhecem. As pessoas estão perdidas. As pessoas estão transtornadas. Aí vem essa desarmonia. Eu ia levar essa discussão para um campo e estou trazendo para outro. Por quê? Porque aí nós temos um público muito religioso. E aí, se essas igrejas que as pessoas frequentam fossem preparadas, podia ser um grande auxiliar, um grande redutor, um grande instrumento de redutor de danos emocionais. Mas há uma inquietação geral. A inquietação está no líder ao liderado. Olha, se nós estamos falando da alma, e segundo a teologia, e segundo a religião, a alma é algo inerente, ligado para tratamento, para aconselhamento das igrejas, dos religiosos. E, no entanto, me perdoe, vocês não estão fazendo o seu papel. Ou seja, não estão fazendo. Por quê? Você vê hoje pastores, líderes, padres, sendo entupidos de medicamentos e depressivos na cama, desequilibrado emocionalmente, ou seja, porque não se conhece, não tem um autoconhecimento. Ora, se você não tem um autoconhecimento, como é que você vai querer ensinar alguém alguma coisa? Então, passa por aí. Então, vamos lá, gente. Então, o que nós estamos falando hoje aqui, gente, é sobre a ansiedade e as consequências que essa ansiedade traz à população, traz à comunidade e como tratar dessa ansiedade. Nós falamos ontem e também existe uma questão de genética, uma questão hereditária, que nós temos um pouco de tinta nisso em relação à relação do pai e da mãe na hora da concepção, na hora desse relacionamento. Mas aí é uma questão de terreno fértil,
mães estressadas, filhos estressados, né? O medo, né? A cultivação do medo. Eu tenho falado muito aqui nos mitos da infância, quando os pais, os cuidadores, pegam as crianças e começam a colocar os mitos, né? Os fantasmas, cuidado, não sei o quê, começa a dar dimensão, a esse medo, a dizer, cuidado, menino, olha, o carro vai te pegar, tu vai cair ali. Mas uma coisa constante, parar com que essa criança seja uma criança reprimida, com as emoções reprimidas, com as emoções reprimidas. Porque tudo que ela quer fazer, ela leva um cascudo. Uhum. Alguém me falou que quando eu era pequeno, levava tudo que fazia, levava cascudo. Croque, cascudo, né? E lembro até hoje dos cascudos que levavam. Então era um tipo de repressão. Quando eu quero me expandir, quando eu quero falar, quando eu quero dizer, e aí começa a ser reprimido. E a cabeça dessa pessoa que é reprimido, né? Que é reprimida ou reprimido, que quer fazer uma coisa e não pode fazer, tem essa pressão, é uma cabeça ansiosa, perturbada, né? Então, a pessoa ansiosa, ela tá sempre querendo fazer, mas ela se vê impotente, né? Ela está sempre impotente. Então, uma das coisas que também é muito comentada aí, sobre os inteligentes. Dizem que os inteligentes são muito ansiosos. Não que os menos inteligentes não sejam ansiosos, né? É uma questão de como você vai lidar com isso. Então, existe aí os níveis de ansiedade, né? Os níveis de ansiedade. E aí eu queria falar um pouco sobre alguns casos, para a gente falar teoricamente das coisas que estamos comentando. Vou comentar um caso de uma mãe, eu já falei para o anterior, mas eu quero detalhar um pouco, de uma mãe que me procurou com o seu filho. E eu já disse que eu não gosto de trabalhar muito com criança, mas trabalho de vez em quando. E essa criança chegou ao consultório completamente perturbada, transtornada. Essa criança tinha visão, delírio, né? Ela enxergava coisas que não existiam na cabeça dela, né? Essa criança não elaborava bem, tinha delírio. Essa criança era agressiva, violenta, né? Quebrava as coisas dentro de casa. Chegou a estourar uma televisão no chão e usava um estilete para se cortar. Se cortava o tempo inteiro. E dormia o tempo inteiro também. Dormia bastante, não queria comer muito. O rendimento da escola cognitivo era ruim. A mãe era chamada o tempo inteiro para tratar do assunto. E essa mãe era uma pessoa pobre. Uma pessoa que vendia pastéis, essas coisas aí. Uma pessoa pobre. A mãe me procurou. E aí, eu e a minha irmã, que ela é psicóloga, a ideia foi minha de que ele fosse borderline. E o que é borderline? Borderline é quando existe uma situação limítrofe entre a realidade e a loucura. Então, naquele momento, eu tinha quase certeza de que aquela criança era borderline. Por isso que a investigação é importante. Não se pode dar diagnóstico assim na primeira consulta, na segunda consulta, na terceira consulta. Tem que existir investigação. E eu tenho um relato aí de várias mães que têm levado filhos a vários profissionais, e não só eu tenho esses relatos, como você encontra isso em relatos científicos, de depoimentos de mãe, de próprios outros profissionais que relatam isso, pessoas que vão a vários profissionais e diagnósticos estão errados. E aí, a gente começou vamos caminhar ao psiquiatra. E que eu me encaminhou ao psiquiatra, e o psiquiatra deu um laudo também errado. E aí estávamos ali
diante de uma encruzilhada. Durante o tratamento, esse menino não estava melhorando e a mãe, apesar do tratamento estar sendo inicial, estava no começo ali do tratamento, pouquíssimas sessões, e aí o menino até foi um pouco agressivo com a minha irmã, e eu fiquei com ele só. Eu levava ao consultório vários brinquedos, quebra-cabeça para ele montar, ele se negava a montar os quebra-cabeças, ou quebra-cabeça em particular. A mãe resolveu encaminhá-lo para outro estado, da casa do pai. Ele foi para outro estado, e lá nesse local, ele continuou a fazer toda essa agressividade, tomando as medicações passadas pelo médico, mas nada melhorava. Então ele simulava a morte dele, ele buscava se enforcar, se cortava, automutilação, e chegou um momento que ele pegou uma faca dentro da casa da madrasta do pai, e aí o pessoal ficou apavorado com aquela ação dele. E queriam chamar até a polícia, porque ele estava armado com a faca, né, a faca da própria casa. E o que culminou na deportação dele, no encaminhamento dele para Pernambuco, foi quando ele foi para a escola armado. Aí, um menino de 12 anos de idade, agindo desse jeito, o pai deu uma surra, espancou, enviou ele de volta para Pernambuco. E aí, a mãe resolveu fazer um sacrifício financeiro e encaminhou ele para mim. Bom, gente, comecei a trabalhar com esse menino. Esse menino começou a mudar de comportamento. E cada dedo chegava com a história no consultório. Ele chegou de uma vez de unha pintada, de verde. Depois mudou o cabelo. Depois ficou questionando em relação à sua sexualidade, que é um comportamento borderline. E quando ele se comportava assim, eu dizia, puxa vida, esse menino é borderline. E aí, mas eu não abandonei de investigar, né, de buscar saída. Gente, como dizem, né, ou como diz o ditado popular, para encurtar a história, recentemente eu atendi essa criança de novo, quer dizer, continuo o tratamento. E essa criança, ela está fazendo esporte, estuda bem, pegou o estilete que se cortava, entregou à mãe, não se corta mais. Essa criança está se sentindo bem, dizia que não gostava do corpo dele, está gostando, está tendo prazer na vida. Eu o chamei numa das sessões e disse, mais ou menos assim, velho, vê só, a tua mãe é uma trabalhadora, uma vendedora, ambulante, e a tua mãe pegou um pouco que tinha, apostou em você. Está lembrado como você chegou aqui? Você era um delinquente, mais ou menos assim. Então, hoje você poderia estar num desses reformatórios do Estado. Conselho tutelar, caminhar você para um lugar, você poderia ter matado alguém com a sua agressividade. Então, hoje você está gostando de você, está vivendo, você está construindo sua vida. Apesar de muito jovem ainda, mas você já tem uma relação cognitiva com você mesmo. Você já se conhece, já está aprendendo a conhecer. Então, o nível de ansiedade dele era bastante grande e levava ele a praticar muitas coisas semelhantes. E aí, esse menino não tomou nenhuma medicação, tomou medicação no começo, que nós falamos aqui já, e esse menino encontrou uma saída. Nós encontramos uma saída junto. Então, e eu disse a ele, se não fosse o investimento da sua mãe, você poderia estar preso hoje. Sua mãe investiu em você e hoje está vendo o resultado. Então, mães, você que tem seu filho aí, não estou dizendo que você encaminhe para a gente. Encaminhe para um profissional. Não pense que o seu filho faz as coisas, é por pirraça, é por isso, por aquilo. Pode existir algum transtorno aí, inclusive o transtorno de ansiedade. Eu queria deixar esse um dos depoimentos que eu trago hoje para você que está nos ouvindo,
que, às vezes, a gente pensa que não tem jeito, mas tem jeito sim. Basta que a gente possa mudar de vida, basta que a gente possa ter confiança, ter fé, né? Quantas pessoas falam em fé, né? Eu tenho fé, porque a minha fé é maior que a sua. Há tanta disputa de fé hoje, né? Há tanta disputa de fé hoje, que as pessoas falam tanto de fé, mas a prática que nós estamos vendo é diferente. Eu queria, antes de contar outro caso, passar uma leitura aqui para que vocês possam entender um pouco sobre a ansiedade. O relato aqui. Ô, doutor Inácio, o senhor vai liberar espaço para perguntas? Para interação do ouvinte? Qual hora? O senhor vai liberar o espaço para a interação dos ouvintes, para perguntas? Quanto tempo temos aí ainda? Nós temos ainda 19 minutos. Pronto, se as pessoas quiserem, já pode ligar, já pode mandar mensagem, a gente vai porque o senhor, liberar o espaço. O senhor falou aí de fé e demorou um pouquinho. Quero agradecer aqui a grande audiência, né? Tanto no Face como no YouTube. Programa anterior tivemos aproximadamente 1.700 visualizações. E hoje não está sendo diferente, não. Então, a Joseline Freitas, ela fez aqui uma colocação, por exemplo, que está gostando muito da palestra, o senhor é bom. Ela está elogiando aqui a sua abordagem, está gostando da palestra. E ela fez aqui uma colocação seguinte, duas colocações dela, que eu queria, já lhe atrapalhando aí. Que ela faz exercício de respiração. Aí ela colocou, é melhor. E a outra colocação que ela fez, que aí eu volto agora a indagação é minha, que se você não tiver Deus e equilíbrio, as coisas se perdem. Labirinto. Tá? Ela foi feliz na colocação dela, né? Se não tiver Deus. Porque às vezes a pessoa tem religião e não tem Deus. Não é isso, doutor Inácio? A gente vive, nós estamos vivendo hoje num momento de tanta disputa, né? A disputa de qual o Deus melhor, né? O Deus da minha igreja é melhor que a sua. O mesmo Deus, né? Mas o meu Deus é diferente. E isso é muito daninho para a gente, né? A fé em Deus é importante, né? A fé é importante. Muita gente tem dito, falado, expressado. Falar não é viver. Viver é diferente. Então, quando ela fala aí em exercício respiratório, eu acho importantíssimo. Mas não pode ser só nesse respiratório. O relato desse homem aqui, o relato dele sobre que nos tempos de ansiedade, ele tentou de e não ficou curado da ansiedade. A ansiedade, em primeiro lugar, a ansiedade não cura, né? Ela reduz. Curar, não. Porque a ansiedade, ela não é a doença. Ela pode se tornar uma doença. A ansiedade não é doença. A ansiedade se torna uma doença quando existe um exagero. E a fé, ela é importante. Por quê? A fé em Deus, ela é um instrumento que faz cócegas nos neurônios dopamínicos. Então, quando ela faz cócegas nos neurônios, nos neurotransmissores dopamínicos, aí você fica ativado, né? Você tem esperança. Dizem que eu sou um frasista, né? Eu faço frases, né? E uma das frases que eu falo, eu digo que a esperança, ela é uma largata que se torna uma borboleta. Então ela começa se arrastando, daqui a pouco ela voa, né? Ela pega corpo, né? Então a esperança é importante, né? Mas esperar com segurança, porque tem gente que espera. Hoje é sexta-feira, gente. Quantas pessoas esperam por esperar? Esperar por esperar é uma ansiedade tremenda.
Mas esperar sabendo o que vai acontecer é um tipo de fé que reduz a ansiedade. Se eu tenho certeza, que vou conseguir, por que eu vou conseguir? Eu tenho certeza que eu ficaria ansioso. Então, se a gente vivesse mais do que a gente fala, a gente teria uma vida mais saudável. Porque a grande questão que eu falei inicialmente é da construção desse ambiente. E esse ambiente pode ser um ambiente ideológico, um ambiente da fala. O que é que eu estou dizendo aqui? Que você escutar se contamina. Aquilo que você escuta é um líquido veneno igual ao coronavírus. Ele faz a destruição. Destrói. A música de fundo aí, ela fala de amor. Né? E a amor inteira. Mas, para alguns sectários, para algumas pessoas, o amor tem fronteira. Eu me lembro que um casal me procurou, disse, chamou de pastor, na época eu era pastor. Não que eu não sou agora, mas não exerço a profissão. Eu não estou com igreja. Disse, pastor, a minha mulher acorda de manhã e nem me dá paz do Senhor. Eu estou agoniado com isso. A mulher dele podia dar a paz do Senhor a ele e não acontecer nada. Eu disse, meu filho, sua mulher tem que lhe dar um beijo de manhã, um abraço. A paz do Senhor fica para depois. Então, esse ambiente religioso é que denigre, é que aprisiona, é que não deixa as pessoas viver de uma forma mais produtiva e mais saudável. Hoje é quinta-feira. Saiba que Deus quer o melhor para você. E o melhor para você talvez não seja, olha o que eu vou dizer aqui agora, viu? Não seja você de joelho, mas seja você rindo. E a relação com Deus não se faz só de joelho, não. Faz até no riso. Mas para muita gente tem que estar de joelho o tempo inteiro, e de joelho o tempo inteiro nem está conectado com o céu. E nem está conectado com ele. Está conectado com a desgraça, com a falta da graça. Porque o coração está completamente cheio de raiva, cheio de ódio e sem perdão. Uma das coisas que eu encontro no consultório é a falta da cura interior. É a falta do perdão. É pensar naquilo o tempo inteiro. Pensar no ódio, guardar o ódio o tempo inteiro. Planejar a guarda desse ódio o tempo inteiro. Então, gente, a ansiedade, ela é um transtorno que leva essa pessoa para outras doenças que nós vamos falar aqui depois, e que leva essas pessoas para o suicídio, para o pânico e para a morte. Então, aqui, sobre o que ele diz aqui em relação ao que aconteceu com ele. Ele fala aqui, em 17 de 48, às 15, o meu bisavô... Ô, doutor Inácio. Doutor Inácio, Sim. Agora que eu vim observar, porque enquanto o senhor está falando, eu estou trabalhando aqui também, e eu observei que o senhor está sem um fone de ouvido, e a entrada, às vezes, do equipamento não ajuda. O senhor está com fone de ouvido aí conectado? Não, né? Tem fone de ouvido, tem fone hoje. Está sem fone, isso. Por isso que está cortando um pouco a sua fala. Se o senhor falar mais forte, aí corta um pouco. Viu? Mas pode continuar. Falar mais forte ou menos forte? Fale menos forte, porque se o senhor falar mais forte, aí a captação do áudio não sai. Certo. Tivemos um probleminha aqui, a conexão saiu, mas já, pronto, já estamos de volta com o terapeuta de Inácio. Pode falar, meu querido. Então, o que é que ele diz aqui? Em 16 de fevereiro de 1948, às 15h45, meu bisavô, que pouco tempo antes deixaram o cargo, depois de 20 anos, como pró-reitor de uma universidade, que concentrou seu tempo integral em seu trabalho acadêmico como professor de ciências políticas,
como foco na política estadual e municipal, como ele gostava de dizer, foi internado no hospital com um diagnóstico provisório de psiconeurose e depressão reativa. Com 56 anos a ser internado, o meu avô declarou que suas queixas principais eram insônia, descrito pelo diretor do hospital como um homem consciencioso e, em geral, muito capaz. Fazia 5 meses que se achava num estado de ansiedade de grau bastante elevado. Na noite antes de procurar o hospital, tinha dito à mulher que queria se suicidar. Por que eu li isso, gente? Isso aconteceu em 1948. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós temos um transtorno de ansiedade e a gente tem tudo aquilo que engorda esse transtorno, inquietação, insônia, e a gente fica procurando resolver as coisas do nosso jeito. A gente nem muda de vida, nem procura o médico, nem procura o profissional e fica buscando o jeito. E quando a gente vai, às vezes, ao profissional ou vai tentar mudar, é mais difícil. Aí as coisas ficam mais difíceis. Então você que está aí, que tem dificuldade de dormir, que às vezes pegou remédio com o vizinho, não pode, não deve. Pegou remédio com o vizinho aí, né? Foi buscar um remédio com o vizinho. Olha, remédio de um não é o seu remédio. Remédio do outro não é o seu. Eu tenho aqui defendido o seguinte. Que eu e você somos pessoas diferentes. Idade, história, peso, tipo sanguíneo, etc, etc, etc. Como é que eu vou tomar o mesmo remédio que você toma? O fármaco tem que ser ministrado para mim mesmo. Inclusive, eu vejo gente assim, eu tomei metade do comprimido. Inclusive tem médico dizendo isso. Isso não é legal. Você já tomou metade da medicação? Isso não é legal. Nós participamos de um seminário promovido pelo Sindicato de Psiquiatria de São Paulo. Não sou psiquiatra, mas participei como psicanalista na Universidade Federal de São Paulo, UFESP, e quando lá vários doutores na área de neurociência, de neurologia, de psiquiatria, na área médica, eles falam sobre a questão da medicação e você dá metade de comprimido, que isso não deve ser feito. Mas existe uma cultura, não, eu tomei metade. Fala o seguinte, toma uma colherzinha de veneno, daí você não morre. Uma colherzinha de veneno. Isso é brincadeira, né? Que eu não vou mandar ninguém tomar veneno. Mas se você tomar uma colherzinha de veneno, vai morrer do mesmo jeito, não 1 litro. Então, gente, cuidado. Cuidado nisso aí. Não, eu tomei sem prescrição médica, mas metade só. Então, não faça automedicação. Vai atrás de um profissional, seja ele psiquiatra, seja ele terapeuta, seja alguém do ramo. Deixa eu falar uma coisa aí, eu sou polêmico mesmo, deixa eu falar. Tem muita gente aí procurando profissionais de coach para tratar de saúde. Coach não trata de saúde. Não trata. Você vai quebrar sua cara. Eu já recebi algumas pessoas que buscaram esses profissionais para tentar resolver essa questão de saúde. Não resolve. Esses profissionais estão ligados à profissão, não à saúde psíquica. Então, se você está embarcando numa dessas coisas aí, vai quebrar a cara. Então, tenha muito cuidado nos profissionais que você vai procurar. Quando a pessoa chega no meu consultório, eu digo de que forma eu trabalho, o que é que eu faço, a investigação que eu faço, que tipo de terapia eu vou fazer com a pessoa, porque não existe só a terapia, que tipo de terapia eu vou fazer com a pessoa, se a pessoa quer se tratar também com outros profissionais que trabalham comigo, ou em outro consultório. Então, isso tem que ser bem lógico, bem claro. Se tem alguém aí que queira fazer pergunta, estou aqui para responder. Eu acho que já o tempo termina. Temos aqui ainda a participação da Josiane Freitas, inclusive... Olá. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo bem? O senhor está me ouvindo bem?
Alô, doutor Inácio, está me ouvindo bem? Nós perdemos a conexão. Não. O senhor está me ouvindo bem? Saiu, tá? Bem, acredito que ele está... É porque o senhor está sem fone de ouvido, né? O senhor não está me ouvindo. A Joseline de Freitas, ela continua conosco e ela fala que o outro exercício que ela faz é sorrir. Interessante, né? O outro exercício que ela faz é sorrir, doutor Inácio. O senhor está me ouvindo? Ele não está me ouvindo. Então, deixa eu tentar aqui outra forma de falar com ele. Tá? Muito bem. Deixa eu tentar outra forma aqui de falar com o terapeuta Inácio, que ele parece não estar me ouvindo. O senhor está me ouvindo, doutor Inácio? O senhor está me ouvindo? Está me ouvindo? O senhor está me ouvindo? Ele se desfez aqui da conexão. Vamos voltar a conexão aqui com ele. Tá? Porque ele não estava nos ouvindo. Vamos voltar aqui a conexão. Bem, você está ouvindo o programa No Divã com o terapeuta Edinásio Silva, diretamente dos estúdios da Rede Cristã Brasil para a Academia do Cérebro. Programa que vem ao ar de segunda a sexta-feira, de 11 às 11h55 da manhã. O senhor está me ouvindo, doutor Inácio? Agora acho que o seu microfone ficou desligado, ficou mudo aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Está me ouvindo bem aí agora? Estou ouvindo. Pronto. Eu estava dizendo que a Joseline de Freitas, ela continua conosco no Facebook e ela fez um comentário dizendo que o outro exercício que ela faz é sorrir. Ótimo. Ótimo. Sorrir faz bem, né? Ela está no caminho certo. Né? Hã? Está no caminho certo. Exercita os músculos da face, né? O sorriso. Porque o riso, né? O sorriso faz com que os neurotransmissores do bem sejam ativados, né? No lugar de você comprar remédio, você ri da gargalhada. Então, quem ri da gargalhada tem a possibilidade de viver melhor e dormir melhor, né? Quem ri está fazendo um exercício de levar para o seu cérebro os neurotransmissores do bem, hormônios do bem. Interessante. Nós falamos sobre isso no programa. Isso. Lembrando aos nossos ouvintes do rádio e do Facebook e do YouTube que podem fazer perguntas ao vivo, está na tela aí o telefone da Rede Cristã, pelo 987-204989 e também interagir no Face e no YouTube. Um abraço para Cimério, que está nos assistindo aí no YouTube, e você que está pelo Face também, um abraço aí para o César Arruda. Obrigado a todos pela audiência. Doutor Inácio, o senhor estava falando que existem várias coisas que fazem com que a pessoa venha desencadear a ansiedade. E a gente viu no programa anterior que ela se torna agora o senhor disse que a ansiedade não é uma doença. Tem um transtorno, né? Um transtorno psíquico crônico. Se torna um transtorno psíquico crônico. Então, todas essas tensões externas, elas são vetores, né? Porque a amiga disse aqui que no trabalho ela está sofrendo muita pressão e como resolver se não pode largar o emprego? Aquilo que eu falei, você pega um saco e coloca vários problemas que você acha que é seu. Ela tem que esvaziar esse saco, né? Uhum. Ela pode conviver com esse ambiente de trabalho se ela conseguir elaborar alguns desses problemas. Conseguir engolir sapo. Ou se não, ignorar mesmo. Não levar em conta. Não ser contaminada, né? Uhum. Deixa eu só ler um texto aqui que eu falei agora, e agora eu vi aqui. A abordagem psicanalítica, seus aspectos cruciais ainda subsistem
da moderna terapia pela palavra. Embora a maioria dos círculos científicos tenham repudiado o freudianismo, sustenta que a repressão de pensamentos e ideias, tabus, muitas vezes de natureza sexual ou de conflitos psíquicos interiores, com frequência leva à ansiedade. O que eu falei aqui? Que a repressão leva a pessoa à ansiedade, eu falei aqui anteriormente. Então, vamos focar nessa moça que está aí falando aí. Então, por que leva? Porque esse ambiente de trabalho a perturba. Porque esse ambiente de trabalho deixa ela perturbada. E por que não deixa todas as outras pessoas perturbadas? Então, isso já é um fator de estudo, de pesquisa, de anamnese, de investigação. Porque as outras não são contaminadas e ela é contaminada. Então, que estrutura egóica essa moça tem? Né? Então, que tipo de sensibilidade ela tem? Que tipo de estrutura ela tem? Como ela elabora isso? Como ela segura isso? Entendeu aí, pastor Mário? Não, é muito bem feita a colocação, né? E faz com que a pessoa até repense sobre si. Sim. Não é? A pessoa que tá autoconhecimento. O que é que eu estou dizendo aqui desde o início do programa? Autoconhecimento. Sem autoconhecimento, eu não chego muito longe. Ou seja, eu vou competir, eu faço universidade, eu faço musculação, eu boto botox, eu boto uma roupa bonita, eu boto salto alto, mas a outra, que é menos que eu, chega na minha frente, é mais notada. Não acontece isso na vida? Acontece. Você tem a mesma formação do outro, até mais. É mais bela do que a outra, mas a feinha ganha o seu lugar. Ou seja, na competição, eu tenho algo em mim que eu não sei e me deixa para trás. Uma pergunta aqui. É normal depois de 60 você dormir menos? A idade, eu não advogo nessa linha, não. Eu não advogo, não. Quando é que você... O que é que provoca o sono? É um neurotransmissor chamado serotonina. Se você está dormindo menos, ou você tem emocional transtornado, você tem alguns problemas que fazem com que você fique pensativa ou não durma, o ambiente que você dorme, ele não é salutar, ou esse neurotransmissor não está sendo produzido. E onde é produzido esse neurotransmissor? No intestino. Então, como funciona o seu intestino? Seu intestino está funcionando bem, mas eu como tudo aquilo que é saudável, mas o intestino não está produzindo. Então, tem que ver isso. Dormir independe de idade. Dormir independe de idade. Você tem que repor aquilo que o seu organismo está pedindo. Ou é uma questão somática, biológica, ou é questão psíquica. Então, tem que ver, investigar esses dois lados. Bem, a pessoa que disse que é muita pressão no trabalho é a mesma, está dizendo que são todas as técnicas. Então, deve ser aí, como diria, de ordem realmente administrativa, né? Não sei o supervisor, até porque ela é técnica em enfermagem, de repente a pressão em cima das meninas é grande. E também o fato, né, de estar 30 anos no mercado, ali naquela mesma coisa, e muita responsabilidade. No trabalho, eu tenho pacientes, estudantes de medicina, que são enfermeiras, estudando de medicina, que são enfermeiras. Tem uma estudante de medicina que é enfermeira e tem também enfermeiras. Eu sei que o ambiente é tenso, tanto para médico como para enfermeira. Agora o técnico de enfermagem, ele pega na massa... O técnico de enfermagem... Eu entendi. O técnico de enfermagem, doutor Inácio, ele é o que realmente põe a mão na massa, é aquele que, inclusive, às vezes volta no médico para dizer, doutor, essa prescrição está errada. E, quer dizer, há uma tensão muito grande, há muita responsabilidade, salário baixo, muita cobrança, falta de reconhecimento, tudo isso, né? Inclusive, agora há pouco, estão lá no Senado discutindo sobre a questão do profissional de saúde, o técnico de enfermagem, especificamente falando também, que foi foi o pessoal muito da linha de frente do combate à Covid, né?
Então, dá para entender um pouco quando a gente está dentro do meio, mas a pressão, independente de qualquer coisa, como o senhor disse, dependendo da estrutura da pessoa, a superação ou não, né? Porque em todo canto há pressão, em todo canto. O mercado é competitivo em todas as áreas. Então, uma pessoa tem que se estruturar, né? Já que entendo, eu entendo tudo isso. Eu entendo tudo isso, mas tudo tem solução. Tem solução, verdade. Tudo tem um escape. Então, se a pessoa nunca buscou uma solução para isso, se a pessoa nunca buscou uma forma de reduzir esses danos, esse impacto que a pressão tem sobre si, vai ficar do mesmo jeito, né? Tudo tem jeito. Não pense que... Porque tem gente que se sente mais pressionada do que a outra. Uhum. O que eu falei agora aqui em relação às pessoas que têm mais competência ou menos competência, serve para isso, não em relação à competência, mas em relação à estrutura. Uhum. Tem pessoas que aguentam mais a pressão e outros não. Então, tudo isso vai depender da sua estrutura. Olha, eu repito, estamos fazendo... Há quem engole elefante e se engasga com a formiga, né? Estamos realizando, no dia 27 de maio, o workshop Deletando o Fracasso e Projetando o Sucesso, onde eu vou fazer um mapa psíquico, um raio-x da sua alma. Então, isso é importante porque a pessoa vai dizer assim, puxa vida, eu tenho essa deficiência aqui, preciso me curar. Então, é gratuito, você pode se inscrever, na tela. As inscrições estão abertas ainda, né? Uhum. Então, vai ser importante para a vida profissional das pessoas, para melhorar a sua vida profissional, relacionamento. Eu fiquei fazer um programa aqui falando um pouco de física quântica, falando da linguagem do corpo, né? O corpo explica mais ou menos, para que você possa se relacionar, inclusive, com o outro. Arrumar namorada, namorado, se casar. E eu dei o exemplo de mim, né? Que busquei minha companheira, acertei, né? Inclusive, eu até brinquei aqui, que minha companheira, é verdade, minha companheira, minha esposa, ela tem 26 anos e eu tenho 66. Então, mostra que a técnica comigo funcionou. Ela ficou brava comigo ontem, quando disse isso a ela. Um abraço aí para a pastora Tamires. Muito bem, infelizmente estamos chegando no finalzinho do programa, doutor Ednásio. Só segunda-feira agora, mas lembrando aos ouvintes que podem deixar suas perguntas aí no Face, de texto, no YouTube, ou interagir conosco pelo telefone da Rede Cristã, né? Conforme passou um tempo aí na tela e a gente volta a colocar. E você querendo consulta presencial ou online, está na tela aí o telefone da Academia do Cérebro. Para quem está me ouvindo pela FM 103,3 e pelas plataformas de áudio da Rede Cristã, é o 98217-8817, 98217-8817, e seguir o terapeuta no Instagram, Terapia Diária PE. Mande as ordens. Amanhã haverá uma live, né, Terapia Diária PE, que nós vamos falar sobre workshop. Se você quer participar da manhã da live, vai lá na live. Serão 4 pessoas que vão participar. Vai ser pelo Instagram, né? No Instagram. Isso, tá na psicóloga livre, Jaci de Brasília, Damares Flow, escritora, eu, né? Eu queria aproveitar você compartilha com as pessoas aí esse programa, porque é importante, a informação é importante, né? Dessa forma que nós estamos discorrendo, nós queremos a cada dia melhorar, nós estamos melhorando aqui cada dia, né? Ninguém sabe de tudo, a gente fica pesquisando, melhorando. E você que gostou do programa, dá lá um like e gostou. Eu só vou chamar, eu vou fazer aqui me permita aqui, não é crítica não, mas tem uma pessoa aí que toda vez que o programa sai, bota não gostei. Mas não tem um programa que preste para ele. Isso é não, para ele ou para ela. Não gostei. Não, toda vez, antes do programa ir pro ar, quando a pessoa bota lá, não gostei. E assiste, né? Eu não gostei, assiste. Assiste, né? Mas todos os programas, observe lá. Não sei se você observou já. Todo programa tem lá, gostei, uma pessoa só. Não gostei. Acontece. Mas tá comendo. Mas escuta. Mas escuta. Então, não gostei, bota lá, não gostei hoje de novo. Pelo menos escutou hoje. Tchau. Movimenta. Movimenta. Até segunda, se Deus quiser.
Até segunda, se Deus quiser. Um abraço. Você estava ouvindo e vendo, para quem está pelo Facebook, no YouTube e no site da Rede Cristã, o terapeuta Edinásio, tá certo? Bem, nós vamos ficando por aqui. Hoje, provavelmente, você que é ouvinte da Rede Cristã, acompanha o programa Acorda Bênção, provavelmente hoje nós tenhamos uma edição extraordinária do Círculo de Oração, que não teve ontem, por conta exatamente de algumas ocorrências devido às fortes chuvas na região metropolitana do Recife. Provavelmente hoje teremos. Quero convidar você, ouvinte da Rede Cristã, que nos acompanha também pelo programa Acorda Bênção, que amanhã, às 2 horas da tarde, todo o sistema da Rede Cristã Brasil, no YouTube, Facebook, site e aplicativo que está de cara nova, agora é rádio e TV, às 2 horas da tarde, a transmissão online e síncrona do culto de ação de graças pelos 14 anos do programa Acorda Bênção, que vamos estar festejando agora dia 15, em nome de Jesus. Um abraço, obrigado pela audiência. Segunda-feira o terapeuta Edinásio está de volta com o programa dele e com ele no divã, com o terapeuta Edinásio Silva. Um abraço e até mais tarde, né? E com o programa no divã até segunda-feira.